Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá, meus amigos do ADV Jus, chegamos com um novo programa, momento propício para já agradecer você por me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, também no Face, no Instagram e no nosso site, que é o advjus.net, um site bastante conhecido. Muito obrigado pela sua companhia, aliás, de sempre, ok? Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV especial com várias participações. Marketing jurídico. Novidade no portal jurídico ADV Jus. ADV Jus transmissões ao vivo. Momento divino. Tudo isso e muito mais agora aqui no ADV Jus. Fica aqui. Olá, iniciando um novo ADV Jus. E, aliás, iniciando muito bem. Nós vamos chamar o ADV especial falar de direito ambiental com o nosso parceiro aqui do nosso programa, do nosso portal, o Dr. Fabrício Martins Pereira. Confira. Olá, amigos do ADV Jus especial. Nós falaremos hoje um pouquinho na matéria de direito ambiental do auto de infração. Nós, advogados, temos, em geral, uma certa dificuldade em atuar nas áreas administrativas. Nós nos damos muito bem dentro daquele ambiente familiar do processo. O advogado, infelizmente, é formado geralmente pelas faculdades de direito com um caráter bélico, entendendo que ele vem para o mercado de trabalho para brigar. Então, o processo é um ambiente tranquilo para o advogado. Porém, quando o advogado tem que atuar nas áreas administrativas, ele fica meio que perdido. E o auto de infração nada mais é do que isso, a esfera administrativa da tutela do meio ambiente. O meio ambiente, como sabem, classicamente falando, ele é tutelado pela administrativa, a judiciária, civil e criminal. São as tutelas de proteção do meio ambiente. Na parte administrativa, todo o cidadão que causa poluição, degradação do meio ambiente ou que infringe qualquer regra legal ou regulamentar dos órgãos ambientais, ele sofre um auto de infração e tem que procurar, evidentemente, um advogado para fazer essa defesa. É aí em que nós verificamos a necessidade da contratação de um profissional especializado na área, que ele esteja ambientalizado com essa questão administrativa de defesa, esteja ambientalizado com a linguagem técnica e também, mais que isso, importante, estar junto de um corpo de técnicos dentro daquela esfera específica da atuação. Isso é fundamental para o sucesso de um auto de infração. A defesa de um auto de infração feita apenas por um advogado que está ambientalizado com processo judicial e que vai se utilizar de princípios gerais de direito, apartando-se das questões específicas das tutelas ambientais, da regulamentação, que é fundamental no direito ambiental, e do conhecimento técnico, porque é sim uma disciplina pluridisciplinar, o direito ambiental, está fadado com certeza ao insucesso no resultado do julgamento administrativo do auto de infração. Portanto, nós indicamos aos colegas que efetivamente tenham a consciência de que a defesa de um auto de infração é algo para um advogado especialista e ambientalizado na tutela administrativa de proteção ao meio ambiente. Espero ter colaborado com os colegas e os vejo novamente no próximo ADV Jus especial. Até lá! Ok, muito obrigado, Dr. Fabrício. Para dar sequência, nós vamos chamar sim mais um ADV especial, que inclusive você já viu aqui, mas vale muito a pena ver de novo. Com o Dr. Roberto Guimarães, nós vamos falar agora de direito urbanístico no ADV especial. Olá pessoal, conforme anunciado nessa edição do ADV especial,
Dando continuidade às nossas breves noções sobre direito urbanístico, hoje vamos falar sobre o terceiro instrumento da política urbana, ou seja, o direito de superfície. Trata-se de um inédito direito real de uso sobre coisa alheia, introduzido em nosso ordenamento jurídico pelo Estatuto da Cidade. Deve ser contratado por escritura pública, levado ao competente registro imobiliário. É instrumento que também fomenta a utilização do solo urbano e a promover a qualidade de vida nos grandes centros. Por seu intermédio, o proprietário concede, a título gratuito ou oneroso, a terceiro, denominado superficiário, o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo, por tempo determinado ou indeterminado. O superficiário arcará com os encargos e ônus e tributos derivados do contrato e seu objeto. Os contratantes terão igualdade de condições à oferta de terceiros, na alienação do terreno e do direito de construir. O direito de superfície se extingue pelo advento do tempo quando por prazo determinado, ou pelo descumprimento das cláusulas contratuais, inclusive e principalmente quando o superficiário dar destinação diversa ao imóvel concedido. A morte do superficiário não extingue automaticamente o contrato, transmitindo-se aos herdeiros. Ocorrida a extinção do contrato, deve-se dar notícia por averbação na matrícula do imóvel. Finalmente, o Instituto fora melhor tratado pelo Código Civil nos artigos 1369 a 1377, cujas disposições não revogaram aquelas do Estatuto da Cidade, as quais se complementam. Lembrando que o direito de superfície, tratados pela legislação urbanística, destinam-se exclusivamente aos imóveis urbanos, enquanto as normas civis também aos imóveis rurais. No próximo programa falaremos sobre o quarto dos instrumentos, ou seja, o direito de preempção ou de prelação. Obrigado e até o próximo ADV especial. Conto com vocês. Ok, obrigado, doutor Roberto. Agora é o momento de falarmos aqui a respeito de marketing jurídico. Eu sempre faço esse sublinhado, a necessidade do marketing jurídico previsto lá no nosso Código de Ética. E hoje a gente fala de mais aí um item que está previsto lá no artigo 8º, né? E eu estou propondo a seguinte indagação aqui. Olha só que coisa importante. Você que é advogado, né? Você se considera um advogado que leva informação relevante e de qualidade ao mercado? Ou apenas ao seu cliente? Se você não estiver levando ao mercado de uma maneira geral, e que essa informação seja de qualidade, a observação aqui é o seguinte, olha, se você estiver assim procedendo, você está ultrapassado e precisa urgentemente rever os seus conceitos. Aliás, distribuir também aí um pouco de conhecimento ao mercado é mais que salutar. E você sabe, a gente também sempre fala aqui que o nosso portal, né, o ADVJus.net, tem aqui justamente muitas formas de você providenciar, né, a sua atuação dentro do ramo do marketing jurídico. Nós temos aí facilidades para que você exercite o marketing jurídico. Você já conhece os nossos canais aqui do ADVJus TV. Eu gosto muito do marketing digital de imagem com conteúdo, por exemplo, é o nosso ADV especial. Pratiquem o marketing jurídico. Meus amigos, agora quero falar para vocês de mais um ADV especial. Eu quero fazer uma indagação para o Dr. Rafael Barioni, que ele participa aqui do nosso portal, falando a respeito de administração e tecnologia jurídica. Eu perguntei para ele o seguinte: o senhor acredita que o direito é capaz de evitar a imposição do algoritmo? Veja o que o Dr. Rafael respondeu. E o ser humano, né, ele é carregado aí de heranças culturais, valores, tradições e crenças. Então, vários filósofos durante desde que o mundo é mundo, tentam conceituar tanto a ética quanto as virtudes, né, desde Platão, Kant, Voltaire, Nietzsche, e inclusive o Aristóteles, né, que eu acho que para mim é o que mais
talvez chegue próximo de uma ética por razoabilidade, né, em que o meio termo, a ponderação, a prudência, a razão, a sabedoria delimitam o que é ou não ético. Então, quando que uma ação humana afeta ou não uma pessoa, né, prejudica ou não. Mas é muito complicado. E aí, quando você pergunta, né, estamos perdendo a razão, a própria ética, né, como vamos fazer isso com os algoritmos, né? Então, a dificuldade toda é em ter uma ética até, digamos, universal, coletiva, digamos assim, né? É muito complicado de se conceituar o que é ética num modelo global amplo, né? É bem complicado o direito acompanhar a tecnologia, porque a tecnologia ela caminha a passos largos, né? E a expressão que eles estão utilizando ultimamente é a ditadura do algoritmo, né? E que nada mais é do que o algoritmo escravizar o ser humano. E isso não pode acontecer, né? A tecnologia ela foi criada pelo ser humano para atuar em nome do ser humano, né? Então, lá atrás, né, o Peter Singer já tinha preocupações, né, com tecnologia e ética, os juízos de utilização. E então essa ditadura do algoritmo que ela tem que ser muito trabalhada e realmente delimitada. Mas o direito tem tudo ele é capaz de fazer com que alguns limites sejam, né, incluídos, né? A própria doutora Marília comentou a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei recente aí, e aí a tecnologia, ela precisa, né, como é que eu explico? O homem está por trás dela, né, e não o contrário. Então, o direito, ele vai precisar estar culturalmente, ele é diferente em cada cultura, né? Então, é muito complicado colocar o direito natural em jogo aqui para limitar a tecnologia. Ok, muito obrigado, doutor Rafael. Chegamos àquele momento do intervalinho aqui no ADVJus, voltamos já, aguarde. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Olá, amigos do ADVJus, tudo bem? Como vão? Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Essa semana nós vimos uma repercussão, uma briga praticamente aí de dois funcionários públicos, um desembargador e outro um policial. É um caso realmente muito inusitado e infelizmente aconteceu isso. Na situação em si, nós temos que analisar na questão jurídica, né, principalmente no aspecto penal, né? Então, ali nós vamos estar observando dois crimes, na minha visão. O crime de desacato e desobediência. Aí, uma questão interessante. É possível o próprio funcionário público cometer um crime de desacato ou desobediência, já que esses crimes existem dentro do Código Penal para resguardar o funcionário público? Sim, a doutrina tem uma posição, a doutrina, a jurisprudência já sacramentada, dizendo que o sujeito ativo do crime pode ser também um funcionário público. Então, no caso em vértice, no caso que foi divulgado, inclusive nacionalmente, o desembargador estaria cometendo um crime de desacato e um crime de desobediência. Houve uma repercussão muito grande e ali o que está sendo em jogo, o que está sendo resguardado, não é o policial em si, mas por trás do policial existe o Estado, e o Estado tem que ter toda uma garantia, toda uma preservação, e é por isso que nesse caso específico, esse sujeito ativo, que infelizmente é um desembargador, vai acabar sendo punido pelo crime de desobediência e o crime de desacato. É importante lembrar, pessoal, que não cabe o crime de abuso de autoridade, porque se vocês forem ver essa lei nova que está em vigor, não existe nenhum tipo específico que abrange, engloba essa conduta que está sendo praticada aí. Então, na minha concepção, além da parte civil, da parte administrativa, que vai ser apurado e tudo mais,
Na parte penal, o sujeito ativo vai ser o desembargador e ele vai responder pelos 2 crimes de desacato e desobediência. Então, gente, esse é o meu comentário para vocês sobre essa situação que ocorreu essa semana. Até mais. Um abraço a todos. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual de Direito Digital. Manual de Direito Digital, autoria Marcelo Chiavassa de Lima e Vitor Moraes de Andrade. Editora Tirã Trublan. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Ok, estamos de volta então com o segundo bloco do ADVJus TV de hoje, que vai chamar agora o ADV Especial. Quem vai participar é o Dr. Alessandro dos Santos Rojas. Ele fala aqui sempre no ADV Especial a respeito de Código de Defesa do Consumidor. Veja só que interessante. Olá, sou Alessandro dos Santos Rojas e hoje falarei sobre empréstimo não solicitado. Os órgãos de proteção ao consumidor estão recebendo muitas reclamações de clientes sobre empréstimos sem a devida solicitação, ou seja, alguns bancos efetuam empréstimos consignados sem a solicitação do cliente. O consumidor, quando verificar descontos em sua folha de pagamento a título de empréstimo consignado sem sua solicitação, deve se municiar de todos os documentos referentes a esse empréstimo, dos descontos indevidos e solicitar ao banco esclarecimento sobre essa transação, bem como cópia do suposto contrato. Quando a instituição financeira é instada a apresentar os contratos de empréstimos, nesses casos, geralmente apresentam documentos com informações divergentes, inclusive com assinaturas que não conferem, possivelmente fraudadas ou copiadas de outros documentos. Qualquer fornecedor tem o dever de adotar os procedimentos necessários para verificar a identidade de quem está solicitando o produto ou serviço. Sem a adoção desses procedimentos de verificação da identidade do contratante em eventual contratação irregular ou fraudulenta, terá a responsabilidade de indenizar o consumidor por eventuais danos, seja moral ou material. Esses são os dizeres do Código de Defesa do Consumidor, quando expressa que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E a concretização de empréstimo consignado sem autorização do cliente por meio de fraude de terceiros que utilizaram documentos falsos ou prestaram informações sem o consentimento do consumidor é considerada defeito na prestação do serviço. Constatado o defeito na prestação do serviço ao se efetivar empréstimo sem solicitação e havendo prejuízo ao consumidor, como por exemplo, negativação do nome do cliente, a instituição financeira tem o dever de indenizar. E nesse caso, o dano moral nem precisa ser provado, segundo o entendimento majoritário de nossos tribunais, sem prejuízo da devolução de eventuais valores descontados indevidamente. Deste modo, caso a instituição financeira proceda à contratação de empréstimo consignado, sem autorização do consumidor, esse deve entrar em contato com um advogado de sua confiança para avaliar os fatos e propor as medidas judiciais cabíveis. Logo voltarei com novos temas relacionados ao direito do consumidor, aqui no ADV Especial. Até breve! Ok, muito obrigado, doutor Alessandro.
Meus amigos, olha só que notícia estarrecedora. Eu gosto sempre de trazer aqui uma notícia jurídica. Essa não é exatamente uma notícia jurídica, mas que envolve colegas advogados, estão evidentemente ligados ao universo jurídico. Bandidos, eles simplesmente tentaram passar por falsos clientes e executaram 2 advogados a tiros. Esse fato aconteceu na capital de Goiás, em Goiânia. Segundo a polícia, os criminosos marcaram inclusive horário, esperaram ser atendidos para então atirar contra os profissionais que morreram no escritório. A força-tarefa da polícia militar e civil, com certeza, lá de Goiânia, já está envidando esforços para tentar esclarecer a autoria. Os motivos, com certeza, ainda vão vir. A gente sente muito uma coisa que a gente não pode concordar, Justamente o advogado que procura fazer a defesa aí, inclusive de pessoas que se envolvem com crime. Então aqui a gente que é advogado entende perfeitamente, mas como que uma pessoa que não é da advocacia vai entender que um advogado agora vá defender esse tipo de atitude, esse tipo de cliente, Eu sei que é difícil para todo mundo entender. Olha, meus amigos, agora eu quero trazer para vocês aqui uma novidade que está sendo lançada pelo portal ADVJus, por nós, É justamente o Legal Cursos Jurídicos. E nós teremos aqui justamente inovando com essa nova empreitada, vamos assim dizer, que vai ser simbalizada em muita seriedade e muito profissionalismo, principalmente porque queremos e vamos contar sim com professores mais que especializados. Serão cursos rápidos e o pessoal aqui do ADV Especial com certeza vai capitanear, vai indicar aí todas as vertentes do nosso legal curso. Eu peço que você aguarde, tenho certeza que você vai gostar. Guarde esse nome, Legal Cursos Jurídicos, vai ser um novo produto aqui do ADVJus, tá ok? Legal, agora vamos chamar mais um ADV especial com o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Olha só que abordagem interessante, confira aí. Olá, amigos do ADVJus. E uma pergunta interessante. Quanto custa um inventário? Quando falamos em inventário, esse assunto costuma causar arrepio em muita gente, mas é preciso quebrar essa situação. A morte é um fator certo para todos nós, não temos como fugir. E aí, dentro disso, vem o assunto. Quanto custa um inventário? Depende. Depende da documentação, depende se você se preparou para uma sucessão hereditária, se nós temos essa sucessão, de que maneira ela foi planejada, a documentação se foi analisada, se você já consultou um advogado da sua confiança, ele analisou essa documentação, entendeu quais são os caminhos que existem. Nós hoje temos 2 tipos de procedimentos para o inventário. Pode ser feito através de um cartório extrajudicial, onde a documentação é apresentada e lavrada a uma escritura e segue os seus trâmites regulares, mas nós também temos o inventário tradicional feito através da via judicial. Ele pode parecer demorado, como antigamente, mas hoje em dia esse rito mudou bastante e existem peculiaridades que podem ser muito interessantes a permitir o adiantamento de uma parte desses valores que se encontram retidos dentro do inventário para atender medidas emergenciais. E aí, através da justiça, isso é possível obter. Existe ainda a possibilidade de você consultar um advogado e entender as formas que isso pode ser elaborado, de que maneira nós podemos fazer um planejamento sucessório, através da criação de uma holding familiar ou outros institutos. É possível ainda medidas antecipatórias ao óbito que podem transferir parte desses bens aos seus herdeiros. Existe uma série de meios e situações que, analisando de uma forma detida, é possível haver uma redução de custos e um grande benefício a todos os herdeiros. O advogado da sua confiança poderá trazer todos os esclarecimentos necessários, adequados e pertinentes. Então, muita atenção. Quanto custa um inventário? Depende da documentação, do planejamento, daquilo que você pensa para o futuro. E o futuro é hoje.
Um grande abraço. Numa outra oportunidade trataremos de holding familiar e esse assunto complexo das sucessões. Um grande abraço. Meus amigos, essa semana a Top Video promoveu aqui uma transmissão ao vivo em favor da ACFIM, a Associação das Secretarias de Finanças, né, Municipais do Estado aqui de São Paulo, um evento que que teve a coordenação do Dr. Sérgio Nalini, um evento muito interessante de contabilidade voltada para o setor público, inclusive agora já está postada lá no canal do YouTube, foi muito legal, participantes aí de várias localidades do Brasil e a Top Video mandou para o ar. Eu estou dando este recadinho para você que quer fazer a sua transmissão ao vivo, é só você entrar em contato aqui na Top Video, com certeza vai ser um sucesso, aliás, como foi esse, parabenizamos o Dr. Sérgio Nalini. Chegamos naquele momento em que eu sempre digo, gosto muito, momento divino, aqui no ADVJus. Veja aí. Vinho para a semana, Vinho Flamingo 2020. A sua cor é linda, é rosé. Seu olfato, notas de morango e pêssegos. O paladar é agradável e delicioso, com um destaque maior nas frutas. Uva Cabernet Sauvignon. Ele é produzido na região de Valparaíso, no Chile. Na harmonização, aperitivos, frutos do mar e sushis variados. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Ok, chegamos no finalzinho de mais um programa. Você já sabe, a praxe é sempre agradecê-lo. Muito obrigado mesmo por nos acompanhar sempre aqui em nosso portal, em nosso programa. Ficamos por aqui, prometemos voltar breve com um programa inédito. ADVJus, tô ligado, ADV especial. Venha fazer parte, você também, conhecer este projeto inovador. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 32347544.